Bom dia, pessoal. Bom dia, Leila. Bom dia, Zelinda, Marcelo. Um grande abraço. Sejam bem-vindos, viu? Todos que estão chegando aí. Um abração, tá? Rosemary, bom dia. Maria Inês, Zélia, Jô Correia. Então vamos lá, né, pessoal? Passou alguns minutinhos aí, mas vamos iniciar, né? Vamos fazer nossa prece então, rogando ao nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos envolva com a sua luz, com o seu amor, que nós possamos, Senhor, nos sintonizar nessas frequências mais elevadas, para absorvermos os conteúdos superiores que transitam nessas frequências, junto com o sentimento de amor próprio dos espíritos do bem, dos espíritos que vibram nessa frequência harmoniosa. Que nós possamos multiplicar as oportunidades, Senhor, em que nós estamos com esses espíritos amigos, pela nossa boa vontade, pelo nosso empenho, na nossa melhoria, pela vontade de ajudar, e que eles sejam a nossa permanente companhia, para que nós possamos de fato distribuir todo o bem possível aos irmãos que sofrem. Que a tua luz ilumine o nosso lar, todos os cômodos, todos os nossos familiares, o nosso corpo, nosso perispírito, a nossa mente, nosso coração. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, novamente, bom dia. Um abraço a todos, tá? Sandra, seja bem-vinda. Cátia Maroli, Zélia Feitosa. Então vamos dar continuidade, né, ao diálogo com as sombras de Hermínio Corrêa de Miranda, né? E nós vamos continuar do capítulo 2, outros participantes, tá? No meu aqui seria a página 93, que nós vamos dar continuidade, né? Nós já começamos esse tópico aqui, né? Ok. Então a gente falava aqui, né? O trabalho é muito mais humilde, né? O Hermínio Miranda dizia que o trabalho é muito mais humilde, exige dedicação, esforço, concentrado, renúncia, paciência. O grupo não se reúne para divertir-se com os espíritos, mas para servir e aprender. Não esperemos revelações extraordinárias destinadas a abalar o mundo, nem convívio com os espíritos redimidos que fiquem à nossa disposição para responder a qualquer pergunta ou fazer qualquer favor. Aqui o Hermínio Miranda estava falando a respeito das motivações das pessoas ao buscarem a reunião mediúnica, né? Será que as pessoas estão, né, com as melhores motivações? Será que elas estão compreendendo o que se faz ali? Né? Será que elas já têm alguma informação, né? Já tem um significado maior, mais profundo do que se realiza ali? Se não tem, precisa ter, né? Precisa ser falado, né, para as pessoas, seja nos estudos, seja durante a participação da pessoa, né? Quer dizer, precisa ficar claro quais são as motivações mais legítimas, vamos dizer assim, para a pessoa estar numa reunião mediúnica. A reunião mediúnica é uma reunião maravilhosa, assim, extraordinária, né, nas possibilidades que nós temos. Não quanto ao fenômeno em si, mas quanto às possibilidades morais de melhoria, de entrar em contato com a realidade espiritual e amadurecermos reflexões sobre a vida, né, de auxiliarmos. A grandeza da reunião mediúnica é essa, né? É a possibilidade de auxiliar, de sermos auxiliados e de aprendermos algumas coisas importantes para a nossa vida, né?
Só um instantinho aqui. É preciso ter olhos de ver, né? É preciso enxergar da forma correta, né? Não pode ser um divertimento, né? A pessoa que coloca a reunião mediúnica em último lugar, né? Então, quando ela não tem outros compromissos, aí ela vai na reunião mediúnica. Mas qualquer coisa tira a pessoa da reunião mediúnica. Qualquer situação, qualquer, né, eventualidade já é suficiente para a pessoa não ir, porque ela tem hoje um compromisso. Né? Quer dizer, é quando a pessoa não enxerga na reunião mediúnica o compromisso. Então, qualquer outro compromisso que apareça já é suficiente. Quer dizer, ela achou alguma coisa melhor para fazer no dia da reunião mediúnica. Né? Vocês entendem? A pessoa ela achou alguma coisa melhor para fazer. Então, pode ser uma festa de aniversário, pode ser um batizado, pode ser um casamento de alguém. Então, ela achou alguma coisa melhor. Quer dizer, aí a pessoa não está entendendo o sentido da reunião mediúnica, que é algo muito, mas muito importante mesmo. Trata-se de fato grave, como diz Emmanuel, né? Quer dizer, entrar em contato com a vida espiritual, sob os cuidados dos espíritos amigos. Quer dizer, eles preparam a situação ali durante meses, durante dias, durante horas estão ali preparando o contexto, tentando nos harmonizar, vendo os médiuns que vão poder dar comunicação, os espíritos que serão socorridos, os familiares que virão ajudar para o socorro. Aí tudo pronto, chega ali, cadê o médium? Ah, o médium, né? Tinha um happy hour. Estou brincando, é exagero também, né? Mas ele, né, teve lá uma situação, né, de muito menor importância, mas que para ele ficou uma coisa, né, muito importante. Falaram que num certo encontro de amigos lá, a presença dele era indispensável. Né? Aí ele deixa os amigos espirituais, deixa os amigos do centro da reunião para ir com os amigos do boteco, os amigos da... Né? Porque falaram que ele era indispensável nesse encontro. Né? É aí, pessoal, que a gente mostra se a gente aprendeu ou não, se a gente está aprendendo ou não, se a gente está firme ou não, se a gente está entendendo o objetivo que se pretende na reunião mediúnica ou não. Né? É justamente nessas situações que a gente vai demonstrando se a gente está aprendendo alguma coisa ou não. Né? Não é questão de fanatismo, nem de rigidez, não. É questão simplesmente de você entender a importância do que se faz. Para mim, por exemplo, eu não vejo nada mais importante do que você socorrer um espírito que há décadas está sofrendo, ou há séculos está sofrendo. Né? Para mim, a maior urgência é essa. E a gente ter condições, estar em condições de uma reunião mediúnica para socorrer irmãos que estão sofrendo há muito tempo e você pode minimizar esse sofrimento. Mas se fosse um parente nosso que estivesse ali nesse lugar de sofrimento, a gente não correria, não faria tudo, não moveria céus e terras ali para socorrer. Então a ideia é essa. E às vezes até muitos parentes se comunicam mesmo, pedindo socorro, né? Precisando de socorro. Tá? Então é uma coisa para a gente pensar. Né? Às vezes a gente fica muito apegado à família, muito apegado às conveniências familiares, e a gente esquece que quando a gente vai na reunião mediúnica, às vezes até contrariando esse ou aquele que fica lá meio emburrado em casa, você vai lá na reunião mediúnica e você ajuda o contexto familiar. Você ajuda inclusive aquele que ficou emburrado, mas que está passando por um processo de perturbação, um processo de desequilíbrio, de doença. E você está ali na reunião mediúnica ajudando aquele também. Né? E muitas vezes você não vai poder nem falar para a pessoa, porque a pessoa não entende. Mas você sabe que está ajudando. E em primeiro lugar você se ajuda, né? Porque você se alimenta daquele ambiente, daquela energia boa, volta para casa melhor, para suportar as dificuldades, né, familiares, as dificuldades da existência. Né? Então é um fato gravíssimo esse, de participarmos, né, de um grupo mediúnico. Mas nós precisamos entender o que nós estamos fazendo ali. Né?
A Fernanda, Alexandre, bom dia, Fernanda. Se a reunião é de aprendizado, por que não ser aberta? Digo isso porque já aprendi muito com os espíritos, a capacidade do perdão, por exemplo. Fernanda, a reunião não deve ser aberta, por quê? Porque nós atraímos dessa forma pessoas que não estejam em condição de participar. Podem surgir inúmeros inconvenientes, tá? Eu não gosto, por exemplo, da situação das reuniões hermeticamente fechadas, assim, ao longo dos anos, ao longo das décadas, né? Quer dizer, não entra ninguém, não sai ninguém, e fica aquele grupo ali, né? O único grupo da casa e ninguém mais pode entrar. Aí eu acho ambas as situações são extremas e ambas as situações eu vejo como prejudiciais. A reunião ela precisa respirar. Só que ela precisa respirar, ela precisa favorecer a entrada de novos participantes, ajudar no tratamento de determinadas pessoas, né? Que vão se aproximando da casa espírita, mas dentro de uma forma programado, criterioso, que não seja aquele dos cursos intermináveis, né? Não estou falando disso. Mas eu estou falando assim, dentro de um processo de tratamento, em que você perceba que será útil, que será produtivo. Por quê? Porque a pessoa demonstra um mínimo de condição de participar, né? Já atendi muitas pessoas, já atendi muitos pacientes advindos de reuniões totalmente abertas. Já pude perceber, já verifiquei, né? Muitos inconvenientes, né, na participação de pessoas assim, totalmente sem preparo algum para as reuniões mediúnicas. Inclusive reuniões abertas onde se levava crianças também para participar da reunião, né? E pude observar também muitas pessoas que cresceram em torno de certas reuniões abertas, crianças que depois se tornaram adultos, que criaram inclusive a aversão à parte mediúnica. Criaram inclusive a aversão à parte mediúnica. Com mediunidade, mas com aversão à parte mediúnica, né? Que eu tive que fazer todo um trabalho de demonstrar, né, que a mediunidade é algo diferente, é algo bom, é algo terapêutico, né, que não era aquela experiência que a pessoa tinha tido, né? Pode ter um trabalho aberto, que seja organizado, que seja bem orientado, pode sim. E não apenas dentro do espiritismo, na Umbanda também. A gente vê no livro Loucura e Obsessão, do Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, né? Onde ele fala de trabalhos de Bezerra de Menezes realizados num determinado centro de Umbanda, né? De uma forma muito produtiva. Só que, infelizmente, esse não é o padrão que a gente tem, né? Esse não é o padrão que existe por aí afora, né? É um padrão mais difícil. Quanto mais pessoas você tem no ambiente e quanto menos preparo elas têm, maior é a dificuldade vibratória. Então você abre muito espaço para influências nocivas, né? Comunicações de baixa qualidade em termos de instrução, né? E muitas vezes um comércio com o plano espiritual de uma forma improdutiva, vamos dizer assim, ou de baixo calão, tá? Então, por vários motivos, a gente vê que é necessário ser reunião fechada, embora que favoreça as pessoas dentro de critérios, elas irem se aproximando e se beneficiando, tá? Eu também aprendi muito com a reunião mediúnica desde cedo, né? Mas aprendi também que alguns cuidados são muito importantes, tá? Nesse sentido. Para que haja de fato aprendizado, Fernanda, e um aprendizado saudável, porque você pode ter um aprendizado negativo, entendeu? Você pode aprender muita coisa negativa no trato com a mediunidade sem critério, tá? Então, para que o aprendizado seja positivo, é preciso alguns cuidados, tá? Certo?
A Ivone, com certeza que não deve ser aberta. A opinião do irmão Alexandre é 100% coerente, né? Ok, Ivone. Então vamos lá, vamos continuar aqui, né? A mediunidade, assim, ela é muito delicada, né? Dependendo como você faz a busca da experiência mediúnica, você vai obter resultados compatíveis com o tipo de busca que você faz, né? Se você faz uma busca em ambientes que não cuidam, não se protegem, né? Não são criteriosas com algumas coisas, você se expõe mediunicamente a um ambiente mais inseguro. E aí, né? Aí complica. Então, continuando, né? Uma coisa que ele falou importante aqui, né? Não esperemos revelações extraordinárias destinadas a abalar o mundo. E se no contexto da reunião mediúnica começar a aparecer coisas muito extraordinárias, conceitos muito extraordinários no sentido de mudanças, no sentido de, né? Esse grupo é o grupo dos escolhidos que vai transformar o planeta, qualquer coisa assim começa a sair da curva, né? No sentido de exaltar a importância do grupo, de exaltar, aí já toma cuidado, pessoal. Toma cuidado, porque quem chega lisonjeando muito, quem chega lançando coisas muito fantásticas, né, já está querendo mexer com o imaginário do grupo, já está querendo mexer, né, provocar uma fascinação, porque estimula o ego das pessoas. É um dos meios mais fáceis de derrubar um grupo, é começar a estimular o ego, né? Porque vocês são maravilhosos, porque vocês são isso, vocês são aquilo. E nós sabemos onde o calo aperta, né? Então a gente sabe que não é verdade nada disso, nós somos pessoas comuns, tentando fazer um trabalho de formiguinha, um trabalho singelo, despretensioso, mas que seja útil, né? E todos esses que chegam tentando nos estimular o ego, na verdade, eles estão tentando nos dominar, estão tentando nos manipular. Tá? As pessoas mais ingênuas caem nesse tipo de manipulação, né? As pessoas mais experientes mantêm o pé no chão e não dá muita importância para comentários assim muito elogiosos, muito pro maravilhoso, né? Porque sabe que isso aí não vai ajudar, certo? Espíritos que fiquem à nossa disposição para responder a qualquer pergunta e fazer qualquer favor. Então, essa situação também, que é muito comum, viu, Fernanda? Muito comum nas reuniões abertas. Tá? Porque aí as pessoas vão com quaisquer motivações. Tá com um probleminha no namoro, deixa eu consultar os espíritos. E vai lá para a reunião aberta consultar os espíritos. Então, você dá muita margem a esse tipo de busca leviana da mediunidade, né? Eu estou com problema financeiro. Não está saindo a venda do negócio, não está dando certo. Então, eu vou procurar os espíritos. Então, é muito comum em grupos que fazem reuniões abertas, as pessoas começarem a buscar por motivos fúteis, né? Por motivos banais, o contato com os espíritos. E vão encontrar espíritos que respondam a essas coisas. E espíritos que vão até falar da nossa vida, saber o que acontece com a gente, saber o que a gente está passando. E aí a pessoa fica mais encantada ainda. Fala, eu fui lá e o espírito falou tudo o que está acontecendo na minha vida. Lógico, foi o próprio obsessor lá que se comunicou como espírito de luz, né? E ele mesmo que está causando os problemas na minha vida, ele mesmo que está patrocinando certas dificuldades, e ele mesmo que está lá se comunicando frequentemente, me dando orientações, como se fosse um espírito iluminado, mas como é um ambiente onde as pessoas não têm muitos critérios também para avaliar as comunicações, a coisa também passa, né, como se fosse um espírito de luz, né? Aí que o espírito deita e rola, porque ele vai orientar do jeito que ele quer, vai dar informações do jeito que ele quer, né? E vai alcançar os objetivos de mais nos prejudicar. Tá? Então isso acontece muito em ambientes desprotegidos, né? Em ambientes onde a gente não usa
muitos critérios para lidar com a mediunidade. Faz sentido para vocês isso que eu estou falando, pessoal? Não é? Então, esses que respondem tudo que a gente pergunta, esses que estão ao nosso dispor para fazer qualquer favor, pessoal, lembra de uma coisa, nada é de graça. Tá? E outro, os espíritos do bem, eles não estão lá ao nosso dispor, não são nossos servos. Eles não se prestam a isso. Tá? Para responder qualquer pergunta, para fazer qualquer favor, o objetivo deles não é esse. O objetivo deles é nos ajudar no nosso amadurecimento espiritual. É falar, sim, aquilo que seja necessário, aquilo que seja útil, mas não falar demais, nem do passado, o espírito que vem falando tudo do passado, pessoal, cuidado. Espíritos que ficam lançando informações do passado das pessoas assim, sem critério nenhum. São espíritos que estão querendo mostrar saber. E quem quer mostrar saber, né, quem tem essa preocupação, não de ser útil, mas de mostrar saber, já tem uma preocupação egóica, já não é um espírito elevado. Tá? Quem tem preocupação de responder tudo, né, já não é um espírito elevado. Tá? Até porque nem tudo deve ser respondido. Isso é uma das primeiras coisas que a gente percebe no contato com os bons espíritos. Que nem tudo eles têm permissão para responder. Porque não é útil para nós. Tem coisa que a gente ainda não tem condição de saber. Principalmente com relação a futuro, com relação a passado, com relação, né, a algumas informações aí que possam ser nocivas para nós. Tá? Os espíritos inferiores, eles não estão nem aí, eles não estão preocupados com isso. Né? Eles estão vaidosos, muitas vezes, das informações que eles têm, ou eles estão tentando mesmo usar de certas informações para nos prejudicar. Tá? Dar informações que, né, que não sejam boas da gente saber. Então, em ambientes e com médiums sem preparo, sem educação mediúnica, sem conhecimento mais profundo, ambientes inseguros se prestam muito a esse tipo de prática. Que aí vai entrando mesmo no mediunismo, né? Que é um uso deturpado da mediunidade, né? Que é um uso distorcido, um uso sem critério da mediunidade. Mediunidade é uma coisa muito boa, mas se você procurar de uma forma, né, sem critérios, aí você permite um mau uso da mediunidade, né? Os bons, eles nos intuem, né, para o bem, exatamente. Mas sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Tá? Então, isso é uma das coisas notáveis, vamos dizer assim, no contato com os espíritos. Os espíritos infelizes, inferiores, levianos, né, eles querem gerar dependência. Então, eles se prestam, tudo que a gente tenta projetar sobre eles, transferir para eles, em termos de dúvidas, em termos de conflitos, em termos de decisões, eles aceitam e opinam mesmo. Eles dão opinião, não faz isso, não faz aquilo, começa a querer dizer na administração do centro, começa a opinar também na administração do centro, do grupo ali, começa... Onde você abrir campo ali para eles começarem a ingerir, eles vão ingerir. Por quê? Porque eles querem mesmo gerar dependência. Eles querem mesmo que você transfira para eles, por quê? Porque isso dá poder a eles, inclusive de acabar com o centro. Né? Ou de produzir coisas negativas, né? Mascaradas de supostamente positivas. Então, quanto mais poder, quanto mais você pergunta para eles e quer a opinião dos guias espirituais, mas eles deitam e rolam, porque aí você dá chance para eles realmente manipularem situações e criarem dependências. Tá? Os espíritos realmente bons, eles não criam dependências. Então, quando você vem tentando transferir uma coisa que é sua, você que tem que decidir, eles podem até nos inspirar, nos intuir, mas aí exige que a gente mantenha um padrão mais elevado para a gente captar certas intuições, é diferente. Quando você simplesmente pergunta as coisas, você não tem esforço nenhum de crescimento, esforço nenhum de elevação, de vibração,
e você só fica transferindo responsabilidades para eles, né? Então os espíritos do bem, sabendo isso, eles não ficam ao nosso dispor, para que a gente não crie dependência, para que a gente aprenda a buscar nos livros, a buscar dentro de nós, a buscar no autoconhecimento, conhecimento da doutrina, das leis divinas, das reflexões, das meditações, as verdades que a gente precisa, o entendimento que a gente precisa. Porque aí a gente realmente eleva o padrão e consegue captar, através da intuição, a gente consegue captar o que eles querem de nós, mas aí havendo uma melhoria nossa, que é o objetivo. Vocês entendem, pessoal? Então, grupos onde eles começam a ingerir demais, porque o grupo inseguro fica perguntando tudo para os espíritos e eles ficam respondendo, já é uma situação perigosa, já é uma situação duvidosa, né, em termos da qualidade dos espíritos que estão assessorando o grupo. E vão usar nomes nobres, né? Vão vir sob a aura de Chico Xavier, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, vão usar desses nomes que acabam sendo como que senhas para a gente aceitar, né, ingenuamente, né, que sejam esses espíritos de fato. E vem respondendo tudo quanto é pergunta, né? E o pensamento que eles geram no grupo é assim, a primeira coisa que eles começam a fazer: esse grupo não é um grupo comum, é um grupo excepcional, é um grupo diferente. E esse grupo diferente não valem os critérios usados para os outros grupos. Então, esse grupo está valendo tudo agora, né? Então, e como esse grupo está sendo bem assessorado pelos espíritos de luz, né? Aí está valendo tudo, pronto. As pessoas já se desarmam porque entendem que é um grupo excepcional. É tudo o que eles querem, né? Você acha que é um grupo excepcional e está valendo tudo. Agora, né, eu já não paro para analisar criteriosamente as coisas, né? E aí vai. Aí eles vão começar a ingerir e dizer tudo o que a gente tem que fazer, né? A Leila colocou: aqui na cidade há anos houve até uma discórdia entre um casal por conta de uma informação de um espírito numa reunião aberta, né? Eles acabam trabalhando com as informações do jeito que eles querem, né, Leila? Porque você procura isso. Então você está procurando isso de uma forma leviana, você está procurando informações, né, transferindo responsabilidades para os espíritos, aí você dá poder a eles de causar um estrago grande, né? Certo? A Marinês: porém os espíritos de luz podem nos dar inspiração. Sim, Marinês, exatamente, né? Isso mesmo. A Rosemary Portela: Alexandre, e quando a comunicação de espíritos amigos com aquelas mensagens no final da reunião são raras de fluir no grupo? Então veja, Mary, é tão importante a gente saber se sintonizar com os espíritos de luz quanto com os espíritos necessitados, tá? Os espíritos necessitados para a gente servir de instrumentos para ajudá-los, né? E os espíritos de luz para a gente aprender também a ter sintonia com eles e não só durante a reunião, mas também fora da reunião, a gente aprender a manter contato, criar um fator de ligação, de relação com os espíritos de luz. É muito importante isso, né? Então também sermos intérpretes deles, mas isso exige elevação nossa também, exige leitura, né? Exige preparo da nossa parte, para que eles encontrem maior facilidade de nos influenciar também, para dar comunicações ao final da reunião, para ajudar o grupo a se recuperar. É muito útil ao médium que dá comunicações atormentadas, a psicofonia atormentada, né? Nos casos de obsessão, nos casos de que você tem que ajudar o espírito revoltado e tal. É muito importante que esse médium ele também vá criando condições para dar comunicações elevadas, porque inclusive favorece
ele se desvencilhar das energias negativas e ir melhor para casa, né? Favorece a recuperação do médium, tá? Isso é muito bom. Mas para isso também é um exercício, também nós temos que criar fatores de ligação com o plano elevado. A leitura, a meditação, né? A visualização positiva, tá? O autoconhecimento, tudo isso favorece esse tipo de ligação. Tá? Porque, como diz o Espírito Aulus, né, no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando ele fala da médium Celina, né, que era a melhor médium lá do grupo, ele falava assim, olha, que ela conseguiu um contato muito bom com os espíritos amigos, embora ela consiga também dar passividade aos espíritos necessitados, porque ela se transformou num condensador ali, não seria bem esse condensador, mas ela aprendeu através da meditação e da prece, do estudo, da reflexão, da oração, se tornou um constante sintonizador com as correntes elevadas, né? Ela transformou o aparelho que ela usa, né? O sistema nervoso dela, a mente, né? Que faz parte da realidade espiritual nossa. Nós temos que aprender a nos tornarmos sintonizadores ou captadores constantes das correntes mentais elevadas. E isso a gente vai treinando através do exercício constante, né? Da oração, da leitura elevada, da reflexão, da meditação. Tá? Então esse exercício do médium é muito importante. Tá? Anice Strosiato colocou uma coisa importante, que Alexandre, os espíritos inferiores têm como mudar sua energia para nos enganar? Eles podem tentar, Anice, mas não tem muito como improvisar nesse campo. Eu explico. Tá? Inclusive, esse é um dos fatores de percepção que os médiuns têm que aprender a perceber. Esse é um dos fatores indicadores do nível de elevação do espírito que os médiuns precisam aprender a perceber. Como assim? O espírito ele pode vir sob uma aparência nobre. Pode até aparecer como Chico Xavier mesmo, aparecer como Joana de Anjos, porque a forma do espírito, ele imprime, conforme o poder mental dele, ele sabe lidar com os fluidos, né, que o compõem, né, o perispírito é moldável conforme a nossa mente e tal. Tem espíritos muito capazes de aparecer sob determinada forma, mas eles não têm como mudar o sentimento verdadeiro deles. E aí a energia que eles irradiam, a energia que é o resultado do nível evolutivo alcançado, a frequência em que eles vibram. O maior pode improvisar uma frequência mais baixa, mas o menor não tem como improvisar uma frequência mais alta. Tá? O maior, os espíritos falam frequentemente, né? Nós diminuímos a nossa frequência, nos tornamos opacos. Então os espíritos do bem, eles podem se fazer visíveis, eles podem diminuir a frequência deles, e podem... Mas o maior, o menor, o espírito menos evoluído, ele não tem como improvisar para mais, entendeu? Então, o que o médium tem que perceber? Espera aí, nossa, eu vi na minha mente aqui, eu vi quando o espírito chegou, nossa, era um espírito, né? Parecia o Bezerra de Menezes, ou parecia, né? Então ele veio com aquela imagem do Emmanuel, de Bezerra de Menezes, Allan Kardec e tal. Mas e a energia que ele irradiava? O que eu senti quando eu estava dando comunicação? Aí o médium tem que perceber. Às vezes ele sente um peso na cabeça, sente dor de cabeça, sente um mal-estar. Mas peraí, não está coerente isso. A imagem que o espírito transmitiu e a sensação que eu tive foi uma sensação de desconforto, até de dúvida mesmo, de alguma coisa não estava encaixando ali. Por quê? Porque eles não têm como improvisar. E aí que a nossa realidade se impõe.
A nossa realidade se impõe. Eu não consigo improvisar uma irradiação melhor se eu não cultivo algo melhor dentro de mim. O meu hálito mental, ele vai refletir a higiene mental ou não que eu tenho no meu campo vibratório, certo? Então isso não tem como improvisar. Eles podem tentar, mas eles não conseguem em absoluto fazer isso, tá? Então o médium tem que perceber, se é coerente a imagem que ele passa, né, se eu estou vendo, e com a energia que ele transmite, com o sentimento que ele transmite. Se você perceber que não está havendo coerência, já deixa essa comunicação em banho-maria, tá? Já deixa em banho-maria, porque é provável que ela não seja verdadeira. É um espírito necessitado? É. Porque quem tenta enganar os outros é um espírito necessitado, como qualquer outro. Só que a linha psicológica que nós vamos usar para conversar com o espírito de luz é diferente da linha psicológica que nós vamos usar para conversar com o espírito necessitado, né? É óbvio, né? Então, quando nós acatamos o espírito de luz, um espírito necessitado como um espírito de luz, nós não vamos aproveitar aquele momento para algo produtivo de fato. Então, é interessante que a gente vai percebendo, até intuitivamente, às vezes eu percebo, nem sempre, mas às vezes eu percebo que alguma coisa durante a doutrinação, durante a comunicação não está encaixando. E às vezes eu tento desfazer na hora mesmo o equívoco, para que a gente mude a linha psicológica em que a gente está conversando. Tá? E aí o espírito realmente dá uma gargalhada e fala, estava enganando vocês, tá? Fala, tudo bem, meu irmão, então agora vamos conversar em cima da realidade. O que está acontecendo com você? Né? É melhor, porque aí se torna mais produtivo. Tá? A Tânia colocou que se a pessoa vai à reunião por curiosidade, ela está numa sintonia que permite que espíritos mais atrasados se aproveitem para ludibriar. Não digo aquela pessoa que teve uma perda, está em busca de notícias do familiar, mas o curioso de frivolidades. Exato, Tânia. É um dos fatores que não devem ser a motivação principal. Todos nós temos alguma curiosidade, né? Muita coisa que me moveu também no contato com os espíritos foi também curiosidade, mas uma curiosidade sadia, né? Quer dizer, você quer aprender, você quer entender certas coisas, né? Não apenas pelo encantamento do fenômeno, né? Quem está em busca de emoções, né? Hoje em dia você vê muitos jovens em busca de emoções, né? Então, assim como pula de um filme para outro, de uma série para outra, né? De uma droga para outra, ele quer também buscar o espiritismo, buscar o fenômeno como se fosse uma emoção nova. Aí não, né? Aí é o que a Tânia estava colocando aí. O resultado dessa curiosidade não é bom, nem para o grupo, nem para a pessoa, né? A Eliane colocou, mas não suportam por muito tempo, a gente acaba percebendo pela vibração. Não tem como eles sustentarem. Inclusive, se a gente percebe alguma coisa errada e a gente começa a questioná-lo como quem está colocando em dúvida, eles já começam a ficar bravos. Por quê? Porque é próprio do espírito mais atrasado não aguentar ser questionado, não aguentar ser contrariado. Tá? Porque quem tem paciência, quem tem compreensão, são os espíritos elevados. Quem tem tolerância com a gente, quem sabe que a gente não está vendo direito quem que está falando. Então eles sabem esperar, eles sabem ser questionados e respondem com amor, com carinho, com lógica. Né? Agora, os espíritos mais levianos, eles não suportam isso. Começam a ser questionados, eles já ficam contrariados, ficam irritados, né? E aí fica mais fácil de perceber, realmente, eles se mostram mais facilmente. Tá? Certo.
Ok. Tânia, salvo se o médium estiver fascinado, caso que ele não irá perceber. Exatamente. No caso da fascinação, a pessoa, ela às vezes já tem um espírito, que ela já está até acostumada com a vibração do espírito, já está até aclimatada à vibração, inclusive por isso que a obsessão já está correndo há um bom tempo, já houve toda uma aclimatação da energia do espírito com ela e ela para de perceber. Né? Então ela não sente como uma energia nociva, né? Porque ela já está acostumada com aquela energia. Mas aí o espírito vai dando sequência ao seu projeto de fascinação, né? De obsessão com ela. Mas os outros começam a perceber, né? Os outros começam a perceber. Os demais membros da reunião, né? Começam a perceber. Certo? Então vamos lá. Por outro lado, o companheiro ou companheira sem mediunidade ostensiva pode deixar-se envolver pela frustração, se não tem condições de receber, entre aspas, espíritos, escrever páginas psicográficas, ver ou ouvir os companheiros desencarnados. Né? Quer dizer, realmente, esse aqui é um outro caso frequente nas reuniões também, da pessoa que começa a ficar meio chateada, meio desanimada, né? Meio entristecida, porque ela queria dar comunicações, ela queria perceber, ver, ouvir os espíritos, e ela não está conseguindo. Às vezes até ela está há bem pouco tempo no grupo, né? E já está querendo se prestar a um intercâmbio que talvez seja precoce, tá? Cada um tem um despertar diferente, cada um tem um momento diferente, né? Não dá para a gente querer fazer que todo mundo seja igual e vá no mesmo ritmo. Nós temos que entender o ritmo de cada médium e ajudar dentro do ritmo dele, né? Mas às vezes também a pessoa já está há algum tempo, alguns anos, por exemplo, e não consegue perceber nada, não tem sentido nada significativo. Tá? Isso também não é motivo para desânimo. Isso também não é motivo para questionamento. O que eu estou fazendo aqui? Eu não estou sendo útil? Não. Se a pessoa começar a pensar isso, é porque ela não está entendendo, embora as leituras, os estudos, tal, ela não está entendendo que a reunião não é apenas de comunicação, não é apenas de incorporação ou de doutrinação. Ela precisa de energia, precisa de doação de todos. E se eu não estou incorporando ou eu não estou conversando com os espíritos, eu estou ajudando na sustentação também no grupo. Eu estou ajudando no passe, né? Eu estou ajudando na vibração, no pensamento positivo ali, envolvendo cada comunicante em amor. Tá? Então a gente não pode ter pressa. No campo mediúnico, a gente não pode querer acelerar as coisas de uma forma inconveniente. Nós não podemos, temos que deixar a ansiedade de lado. A ansiedade só vai atrapalhar, né? E vai querer precipitar as coisas. Tá? É muito nobre a gente querer ajudar, né? A gente até querer trabalhar mediunicamente. É nobre, mas vamos trabalhar com o que a gente tem. Vamos ajudar com os recursos que a gente tem. E fazendo bem feitinho o que a gente pode fazer, quem sabe nós não receberemos outros recursos com o tempo. E às vezes a pessoa até tem já a mediunidade, mas ela não está sendo bem orientada dentro do grupo, né? Não estão percebendo, não estão sabendo lidar com o que ela já dispõe. Tá? Então tem vários fatores também aí, certo? Mas não é motivo para a gente desanimar, não. Muitos buscam aderir aos grupos na esperança de que isso aconteça e de uma hora para outra passem a funcionar como médiuns perfeitamente ajustados. Quer dizer, muitos aderem aos grupos mediúnicos achando que aí vai surgir a mediunidade e aí,
né? Eu vou passar a funcionar como um médium perfeitamente ajustado, só porque eu me vinculei a um grupo. Não é bem assim. Tá? A gente não pode se vincular a um grupo com essa pretensão. O maior objetivo da gente se vincular a um grupo é auxiliar no que for possível. É amar, é ajudar naquilo que for possível. Se meu papel ali vai ser distribuir água fluida para os outros, que seja. Mas que eu me sinta bem, que eu me sinta útil fazendo isso. Se for aplicar passe, se for orar, vibrar pelo grupo, se for incorporar, se for doutrinar, não importa. A vida vai mostrar onde eu poderei ser aproveitado. Os espíritos amigos são mestres em aproveitar o nosso potencial quando nós nos dispomos de coração a fazer o bem. Tá? Mas não precisa a gente ficar ansioso por isso, né? Raramente a mediunidade eclode assim, espontânea e fulminante, pronta e afinada. Só excepcionalmente isso acontece. A norma geral é o desabrochar lento, muitas vezes penoso, a exigir estudo, dedicação, orientação e renúncias bastante sérias, né? Eu vejo assim que cada vez mais a gente vê surgir a mediunidade nas pessoas e cada vez mais tem surgido médiuns já com capacidade de trabalhar. Tá? Tá certo que não é a maioria, tá certo o Hermínio Miranda quando ele fala, não é a maioria, né? Mas está cada vez menos raro. Tá? Na época que ele escreveu, eu concordo que isso era uma situação um pouco mais rara. Mais de décadas para cá, e esse livro já tem décadas, né? De décadas para cá, muita coisa tem mudado. Já não é a mesma pessoa que procura a casa espírita. As pessoas já chegam com muito mais informação do que elas tinham, com muito mais vivência, com muito mais experiência. Não digo todo mundo, mas muita gente já está chegando diferente já. E eu tenho me deparado com muitos médiuns que poderiam já estar trabalhando e não o estão. Que ficam transitando de casa em casa, que ficam anos e anos numa determinada casa e não estão trabalhando. Poderiam já estar trabalhando. E isso tem surgido cada vez mais, pessoal. Médiuns que já poderiam estar trabalhando e que não o estão. Tá? É uma coisa que tem recebido um cuidado especial da gente. Né? No trato com a mediunidade, com a casa espírita, com os tratamentos. São essas pessoas que estão por aí, já fizeram cursos para cá, cursos para lá, e vai para uma casa, vai para outra, e não tem trabalhado e poderia já estar trabalhando. Tá? A gente pode dizer, a princípio, a gente brinca, fala, a pessoa já está pronta. Já está pronta sim, para começar a trabalhar. Já está pronto, porque a gente vai atender, já a pessoa facilmente já incorpora. E como médium, ela funciona de uma forma boa, de uma forma produtiva. A gente não encontra descontroles, a gente não encontra nada que venha depor contra a faculdade dela, né? A atitude dela enquanto médium. Então, nesse sentido, a gente fala, a pessoa já está pronta para trabalhar, já está pronta para produzir. Pode se aperfeiçoar mais com conhecimento, com experiência, pode, mas ela já está pronta para começar a trabalhar. E ela, inclusive, teria muitos benefícios já trabalhando. Tá? E às vezes está lá, zanzando para cá, para lá, inclusive de médico em médico, porque nem mesmo participando das casas ela está conseguindo o equilíbrio que precisa. Porque aquilo que precisava, que ela começar a movimentar a força mediúnica e trabalhar o excedente de força mediúnica acumulada, ela não está fazendo. Né? Aí não tem teoria que vai resolver o problema da pessoa. Tá? Se ela não começar a trabalhar com as questões mais práticas, com a ajuda mesmo, né? Utilizando a força mediúnica. Tá? Deixa eu ver aqui.
Tá, ele colocou: a norma geral é o desabrochar lento, muitas vezes penoso, a exigir estudo, dedicação, orientação e renúncias bastante sérias, né? A maioria é médium consciente. E isso que o Hermínio Miranda está falando é verdade, que muitas pessoas, realmente, a maioria das pessoas não virá já em condições de começar a dar comunicação, né? Elas vão ter que fazer um processo de autoobservação. Elas já têm frequentemente a mediunidade, mas vai passar por um processo muito mais consciente de percepção, né? De autoobservação, de entender que muita coisa que passa pela mente delas já é mediúnico, já é interferência espiritual. Muita coisa que passa pela emoção dela já é advindo da interferência espiritual. Muita coisa que passa pela saúde dela, pelo corpo, já tem a ver com a interferência espiritual. Né? Só que para muitos casos, para a maioria dos casos, assim como no meu caso, né? Sou médium, mas consciente, e foi todo um processo ao longo dos anos de me convencer disso. Por quê? Porque eu fui observando os fatos, as sensações, as emoções, os pensamentos. Eu também sou osso duro de roer, viu? Levei muito tempo para me convencer da minha mediunidade, da minha intuição. Foi só pouco a pouco, passo a passo. Mas também teve uma coisa boa, que foi caminhando de uma forma cuidadosa, segura, séria, né, criteriosa. Eu fui o primeiro objeto de investigação de mim mesmo, como psicólogo que sou, né? Eu fui o meu primeiro objeto de investigação, esse tempo todo. E não é qualquer coisa que me convence, não. Então, tive que passar por experiências duras, dolorosas, difíceis, para que eu fosse também entendendo que também sou médium. Tá? Embora eu já trabalhasse com doutrinação há mais de uma década já, né? A minha sensibilidade mediúnica ela foi aparecendo. Aliás, ela já existia, hoje eu vejo que ela sempre existiu, só que de formas diferentes. Tá? Mas a gente vai assim, um longo processo de convencimento, né? Que a gente vai se convencendo de que não é só o outro que percebe, não é só o outro que incorpora, você também tem condições. E muitas vezes o estar já, às vezes a gente até já está incorporado em casa, falando besteira, né? Ficando irritado, já está incorporado. Né? Só que você ainda não aprendeu a relacionar uma coisa com a outra. Né? Fica lá chutando porta, fica lá bravo, às vezes você não aprendeu a relacionar esses episódios que têm existido com episódios mediúnicos. Mas frequentemente já são episódios mediúnicos. Né? Então são nuances que só com o tempo a gente vai percebendo. Os médiuns, né, os participantes das reuniões mediúnicas vão percebendo e vão aprendendo a lidar com essa realidade. Aqueles também são médiuns e que eles podem transformar essa coisa sutil, mas presente em suas vidas, eles vão aprendendo a transformar em algo produtivo no contexto da reunião mediúnica. Tá? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, né? Continua aí algumas páginas, né? Vamos parar aqui para a gente finalizar, né? Aí semana que vem a gente dá sequência, tá? Então nós vamos agradecer a ajuda que recebemos, porque sempre recebemos. Graças a Ti, Senhor Jesus, e a Deus nosso Pai, ao nosso Espírito protetor, aos Espíritos que coordenam essas atividades virtuais e presenciais na Casa Espírita, a Maria de Nazaré, nossa mentora maior, que nos auxilia através dos seus emissários, para que todos nós tenhamos os recursos de que necessitamos, mas que saibamos utilizá-los, empregando-os no bem, com critério, com amor, com sabedoria. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a trilharmos o caminho da mediunidade de forma segura, mas também corajosa, destemida, confiante, acima de tudo na ajuda espiritual, mas confiante em nós também. Porque
que cada um de nós traz o potencial divino dentro de si, para ser explorado, utilizado para o bem. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a luz do teu amor nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Um grande abraço, obrigado pela presença de todos, tá? Pela participação, sempre muito bom estar com vocês, viu? Um beijão e até quinta-feira, né? No estudo do livro Amor. Ah, não, até hoje à noite. Até quinta-feira não. Hoje à noite, às 20 horas, a gente tem o segundo dia de estudo do Livro dos Médiuns, né? Estão todos convidados. Hoje é o dia da mediunidade, né? Começa com o Diálogo com as Sombras e termina com o Livro dos Médiuns, tá? Então, um beijão, pessoal. Até mais. Até logo mais.